Oi, gente, sai uma nova pesquisa que a extrema-direita provavelmente vai chorar quando vê. É claro que se a gente pressupor que essa pesquisa está mais precisa, se a pesquisa estiver certa, porque o resultado dela é surpreendente. O resultado dela entra em contraste, em contradição com os resultados da Datafolha e da Quest. E conta uma história muito melhor para Guilherme Boulos. Eu vou trazer todos os detalhes dessa pesquisa da Atlas Intel. Vale a pena dizer que a Atlas Intel tem sido uma das pesquisas, um dos institutos de pesquisa que mais tem acertado nos últimos anos. Então eu vou trazer os resultados da Atlas Intel e vou analisar e levantar algumas hipóteses, caso a pesquisa esteja correta, por que isso pode estar acontecendo. Mas independentemente da pesquisa, eu quero lembrar as pessoas que pesquisa não resolve a eleição. A eleição se resolve nas ruas e nas redes. Então é muito importante que a classe trabalhadora, que pessoas orgânicas, as causas do campo progressista estejam atuando para garantir vitórias do campo progressista em todas as cidades brasileiras, né? A gente está focando mais em São Paulo porque a disputa em São Paulo talvez seja mais interessante e também porque São Paulo tem um candidato que, a nosso ver, é orgânico às causas de esquerda, o que também favorece o interesse, digamos assim, né? Um candidato orgânico às causas de esquerda com chance de ganhar. Porque aqui na Bahia e em outros estados, né, tem candidatos orgânicos à esquerda, mas que lamentavelmente isso tem pequenas chances. Não muda meu voto. Eu vou continuar votando em candidatos orgânicos às causas da classe trabalhadora, mesmo que a chance de ganhar seja muito pequena, porque é uma expressão da minha visão de mundo. Acredito que as pessoas devem fazer o mesmo. Mas esse resultado em São Paulo é interessante. O levantamento aponta a disputa entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes por uma vaga no segundo turno. Boulos se desgarra dos dois e assume a primeira posição na pesquisa Atlas Intel. Ela divulgada na segunda-feira, mostra o candidato, divulgada hoje, mostra o candidato Guilherme Boulos consolidado na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele tem 28,3% das intenções de voto, 0,3% percentual a mais do que tinha na pesquisa de 11 de setembro. Já Pablo Marçal despencou de 24% para 20,9% e agora está empatado com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, que oscilou de 20% para 20,9%. 20,9%. Então, olha só. O que pode explicar essa queda do Pablo Marçal? Ao meu ver, não foi só a cadeirada. A meu ver, tem dois fatores importantes. Tem o fator de que Pablo Marçal resolveu dizer que Bolsonaro estava no consórcio, se curvou ao consórcio comunista do Brasil. Bem, ele entrou em rota de colisão com o bolsonarismo, que é a força da extrema-direita, não só no estado de São Paulo, mas em muitos locais. Então, parte do eleitor de direita, de extrema-direita, olhou para o Pablo Marçal e disse: você está traindo a causa. Você é um traidor. Então, parte desse eleitor desgarrou do Pablo Marçal por causa disso. O outro fator foi que, depois da cadeirada, ficou evidente que o Pablo Marçal tentou se vitimizar, exagerando a gravidade da cadeirada, quando ele foi andando tranquilamente, para o hospital e não tinha maiores complicações da cadeirada, dito pelos próprios médicos. Tinha um leve traumatismo no punho e no peito, mas nada muito grave. Então, isso também não pegou bem com a extrema-direita. Agora, a parte mais interessante da pesquisa Atlas Intel, que ela diverge muito nas projeções de segundo turno. E é claro que deve estar fazendo a extrema-direita, se a Atlas Intel se confirmar, chorar muito, Tem que procurar o lenço, porque nas projeções de segundo turno, Boulos leva melhor sobre Marçal, 44,4% a 38,5%, e ele também supera, e aqui a grande diferença da Atlas Intel para a Datafolha, para Quest, ele também supera Ricardo Nunes, mas com a margem mais apertada, 41,7% a 39,5%. Muita gente estava apostando que Ricardo Nunes indo para o segundo turno contra Boulos, Ricardo Nunes ganharia facilmente e, de certa forma, as pesquisas Datafolha e a Quest estavam apontando isso. A Atlas Intel aponta um cenário diferente. Aponta um cenário em que Boulos teria amplo favoritismo contra Marçal e que teria um certo favoritismo
contra Ricardo Nunes. É um cenário completamente diferente, absolutamente surpreendente que a Atlas Intel traz. Algumas pessoas vão dizer, mas a Quest e Datafolha estão concordando mais, então essas devem estar certas. Pesquisa utiliza muitas vezes metodologia diferente, e a metodologia diferente às vezes leva a resultados um pouco diferentes. Por exemplo, um dos fatores muito importantes para Guilherme Boulos é que ele já é um candidato que tem alto reconhecimento. Então ele tem muito voto na pesquisa espontânea. Quando você pergunta em quem você vai votar antes de dar os nomes, Boulos lidera esse critério, mesmo entre os candidatos, mesmo nas pesquisas Datafolha e a Quest. O que é que pode ser um fator aqui para a Atlas Intel? Pode ser que eles estão pesando o voto, digamos, branco, nulo, pouco convicto. E Boulos tem muita força no voto altamente convicto. Então esse pode ser um fator que contribua para essa distorção, essa diferença. Nos Estados Unidos, e aqui eu vou citar uma coisa que eu já pesquiso sobre a política estadunidense. E o nosso papel aqui é fazer análise e análise comparativa, não apenas trazer os dados, mas fazer análise comparativa. Nos Estados Unidos, eles usam uma técnica chamada likely voters, seriam os votantes prováveis, porque nos Estados Unidos o voto é facultativo. Como no Brasil o voto é obrigatório, existe muitas vezes uma presunção pela pesquisa que praticamente todo mundo vai votar, e já que praticamente todo mundo vai votar, mesmo que a pessoa tenha um baixíssimo entusiasmo para votar naquela pessoa, se você der uma lista e ela apontar que, olha, eu vou votar em fulano, dadas essas opções, ela provavelmente iria votar. Isso não é tanta certeza porque está aumentando no Brasil o fenômeno das pessoas que justificam o voto, que não votam. Então o voto é obrigatório pero no mútuo. Se você justificar, você consegue não votar. Tem uma série de formas de escapar de votar e ainda assim não sofrer muitas punições. O voto meio que está quase que virando facultativo no Brasil também. Tem esse fenômeno. Está aumentando o número de pessoas que não votam, ou que justificam, ou que anulam o voto. Então, talvez a distorção das pesquisas seja a dificuldade de detectar esse percentual. Esse percentual seja o elemento que torna as pesquisas provavelmente um pouco divergentes. A outra coisa é que o Ricardo Nunes também está sendo atingido por vários escândalos. Então isso também pode estar fazendo ele oscilar um pouco para baixo, né? Já um cenário entre Nunes e Marçal, o atual prefeito, levaria melhor com larga frente, 47,5 contra 28. Nunes e Marçal é um risco, porque todos estão muito próximos, mas não parece o mais provável. Boulos deve estar no segundo turno, até pela provável migração de votos de Datena e de Tabata para Boulos em cima da hora. Quando as pessoas perceberem que Tabata e o Datena não têm praticamente nenhuma chance, parte dos eleitores que votariam em Tabata e Datena no primeiro turno, mas que votariam em Boulos no segundo, provavelmente uma parte desses eleitores, não todos, vão migrar esses votos para Boulos já no primeiro turno, pensando em evitar um segundo turno Ricardo Nunes e Marçal. Então é muito provável que Boulos esteja no segundo turno, independentemente o quanto a gente acredita na pesquisa Atlas Intel ou não. A pesquisa foi feita com recursos próprios, ouviu. Essa parte aqui é boa. 2.218 eleitores. O universo da Atlas Intel, isso é importante dizer, é maior do que as outras pesquisas. A maioria das outras pesquisas, Datafolha, tem utilizado 1.200 pessoas que são ouvidas, não é? A pesquisa aqui, ó, no Datafolha foi 1.200, 1.204. Estão vendo aqui, ó? Datafolha. Escutou só 1.204 eleitores. A Quest, se eu não me engano, escuta a mesma coisa, 1.200 eleitores, tá vendo? A Quest. Essa aqui se refere à pesquisa Quest, na Carta Capital. Então, o universo da Atlas Intel é maior, não é? E eles têm uma margem de erro também menor. Então, essa é uma notícia muito positiva para a campanha do Guilherme Boulos. Sinaliza que ele não só vai estar no segundo turno, mas vai para o segundo turno com chances de ganhar. Por isso que eu digo para os derrotistas do campo progressista aí, que já vão para o segundo turno achando, mas se for contra o Ricardo Nunes, provavelmente a gente vai perder. Gente,
Não pode ser assim. Tem que se lutar por cada voto, tem que se lutar por toda e qualquer eleição. Se você está em uma disputa, em uma cidade brasileira, que a eleição parece resolvida, não use isso para abrir mão do seu voto. Vote em quem você acredita e dê preferência a candidatos orgânicos à classe trabalhadora, aqueles que estão ligados a movimentos sociais, aqueles que estão ligados à luta por direitos sociais, pela democracia, para aprofundar a democracia. Isso é muito importante nesse ano de eleição. E vocês sabem que eu já fiz um vídeo apoiando o Carlito Neto e vão ter mais vídeos aqui no canal apoiando outras pessoas aí que estão candidatos, né? Aí deixo vocês no suspense. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe, vira membro, se torna apoiador, quem sabe faz um Pix para andretj@terra.com.br, que é o nosso Pix, e pode nos ajudar também divulgando o nosso trabalho. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.